Assuntos internos é o tema dessa manhã. Sabe, queridos, há certos temas na Bíblia que a gente pode classificar como assuntos internos, não porque se queira excluir quem não é da igreja, mas porque quem não nasceu de novo não está habilitado para seguir as orientações das Escrituras, principalmente algumas em especial. Porque há certos assuntos que não geram interesse naquele que não é salvo ainda, porque desagrada, porque o deixa contrariado. Acho que a igreja é um dos únicos lugares onde as pessoas vão, mesmo sabendo que indo, podem ser contrariadas, podem ser desagradadas, podem levar bronca. Já pensou? Quantos aqui, em sã consciência, vai num lugar onde você sabe que vai levar bronca? Porque somente aqueles que têm o Espírito Santo e amam a Jesus Cristo vão se sujeitar a abraçar aquilo que Deus fala. Assuntos internos. Será que eu estou falando com o povo de Deus? Porque esse assunto hoje aqui é para o povo de Deus. O povo de Deus pode dizer amém aqui ou não? Tem povo de Deus aqui ou não? Ok. Você que não é, eu espero que venha a ser ainda. Mas o texto está lá, dando sequência na nossa série. Na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versos 8 a 12. 1 de Pedro 3, 8 a 12. Diz aqui a palavra de Deus: quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam. Pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Quanto ao mais, ele começa dizendo aqui, algumas traduções finalmente ou resumidamente. Ele está dando sequência, lógico, então, ao texto logo anterior, que foi apresentado pela nossa cooperadora Vicky. Quantos estiveram aqui semana passada? Quem ia imaginar que a nossa pregadora, falando com toda alegria, aqui, no domingo, 2 dias depois, ia dar luz ao nosso querido Noan? Né? Que moça forte essa, né? Não estava com cara de quem estava em trabalho de parto, né? Mas sorrindo lindamente como é próprio dela. Louvado seja Deus. O Noan está nascido, está forte. Eu fiquei feliz, eu fui visitar, né, no dia seguinte, lá na maternidade. E eu, como pastor, às vezes eu fico apreensivo para visitar recém-nascido. Porque a gente fica naquela tentação, assim, mas será que eu posso mentir aqui? Porque duro se olha aquela cara de joelho, todo enrugado, e fala assim, ai que lindo. E sabe que eu não precisei mentir dessa vez. Né? Não é porque a vovó dela está aqui, mas o Noan nasceu lindo, gente. Né? Tá uma fofura de criança, louvado seja Deus. E o Daisuke e a mãe estão lá então, cuidando da criança. Semana passada foi tratado sobre relacionamento, como deve ser o casamento de crentes. Um marido e uma mulher crente. É diferente da condição do mundo. Só que, infelizmente, os dados estatísticos apontam o seguinte: o índice de divórcio entre os crentes e não crentes é exatamente o mesmo. Não está tendo diferença. Né? A igreja não está mais dando atenção para as Escrituras.
Ah, e também fala de como deve ser o relacionamento de um crente com o cônjuge não crente. Ele também trata sobre isso. Então, ele dá sequência e entra nesse texto de hoje. Assim como existe um jeito certo do crente se relacionar com o seu cônjuge, também existe uma maneira certa, adequada, dos crentes se relacionarem entre si. Como a gente deve se relacionar? Tem diferença com o pessoal lá de fora que não conhece a Jesus? Sim, tem diferença. É muito diferente. Às vezes até na contramão das pessoas do mundo. Por isso que eu falei que é assunto interno. As pessoas que não amam Jesus não vão aceitar essas recomendações, essa direção dada aqui por Deus através do seu apóstolo Pedro. Lembrando que essa carta foi escrita no século I. A igreja não era oficial, ela era uma igreja perseguida, oprimida. Havia perseguição religiosa. Né? O povo sofria por causa da fé. E sofria e nem podia recorrer às autoridades, porque as autoridades eram que infligiam esse sofrimento. Então veja só que situação. A igreja vivia num caldeirão, né, de sofrimento, de dores. Agora, internamente na igreja e nos lares cristãos, eles poderiam desfrutar da paz do Senhor. A paz do Senhor era possível mesmo num contexto caótico como esse. Agora, então, ele começa a nos ensinar como isso é possível. Aliás, se a gente não tem paz internamente, como que a gente vai aguentar? Se lá fora já há muito sofrimento, pelo menos dentro de casa, dentro da igreja, a gente precisa aprender a conviver bem, de modo a gente refazer as nossas forças e poder cumprir a missão, para viver assim como Jesus espera que a gente viva. Então ele começa assim, olha, quanto mais tenham todos o mesmo modo de pensar. Em outras traduções é o mesmo sentimento. E ainda em outras tenham todos igual ânimo. Ou seja, ele está chamando a igreja à unidade. A gente precisa estar juntos, unidos. Agora, unidade não é fácil, né? Unidade é um desafio sempre. Ainda mais pensar entre nós aqui. Idades diferentes, né? Culturas diferentes. Condição socioeconômica e intelectual diferente. Tem tudo para dar errado. Se tem um lugar para dar errado, é a igreja. Porque os clubes têm muita coisa em comum. Né? Tem faixa etária, por exemplo, tem paixões em comum, mas a igreja é o lugar onde mais a gente encontra diversidade. E como, no meio tão diverso, a gente experimentar essa unidade que a palavra de Deus diz que a gente precisa. Então ele fala assim, olha, a gente consegue isso, primeiro, sendo compassivo. A palavra no original é simpatez, de onde vem a nossa palavra no português, simpatia. Né? A ideia é sofrer junto, sofrer com. Eu falei assim, então para a gente viver em unidade, a gente precisa se importar com o outro. Mostrar que a dor do outro me importa. Eu não sei se aconteceu com você aqui nessa igreja já. E se aconteceu, você continua vindo aqui, eu louvo a Deus por isso. Mas a situação de alguém chegar chorando, e ir embora chorando, e uma única pessoa não perceber. É lógico que não dá para todos perceberem. Né? Como é duro a gente se sentir desimportante. Ninguém se interessar. E ele falou assim, olha, a gente tem que ser compassivo, né? Se importar, é ombrear com o outro e dizer, estamos juntos, você não está só. E ele diz ainda que a gente deve amar-se fraternalmente. Romanos 13, 8 a 10, olha só o que diz. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois
estes mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Vejam só, ele diz aqui que toda a lei ela se resume no amor. E no relacionamento dos crentes se cumpre. Aliás, os relacionamentos dos crentes vão se cumprir no amor. Quando a gente ama, a gente cumpre esse mandamento do amor. E esse amor não é um amor aqui do coração. Não é um amor apenas na mente. É um amor que se expressa de maneira concreta. E ele vai começar a listar aqui. Primeiro, sendo misericordioso. Misericórdia é algo que deve ter entre nós, para que haja unidade. Foi Philip Yancey, será que foi ele que falou? Agora eu já estou na dúvida. Que diz assim, que, acho que não foi ele não, se alguém lembrar me ajuda aí. São tantos livros, que graça é receber o bem de Deus que nós não merecemos. E misericórdia é deixar de receber o juízo de Deus que nós merecemos. Aquele castigo que a gente merecia. Então, misericórdia tem a ver com isso aí, sabe? A pessoa não merece ser assistida, mas você vai lá. Às vezes merecia uma bronca, merecia uma reprimenda, mas a gente vai lá com doçura e bondade. Misericórdia. Misericórdia a gente vê em Lucas 15, no filho pródigo. Aquele filho que desonra o pai, que envergonha o nome do pai, que abandona, dá as costas para o pai. E quando ele está na pior, quando ele merecia o juízo do pai, o pai o vê voltando como mendigo, totalmente destruído, corre na sua direção, o abraça, o beija, o recebe com ternura e bondade. Misericórdia. Misericórdia. Isso deve ter entre nós. Às vezes a gente tem um senso de justiça muito aguçado. E não consegue olhar com bondade para aquele que precisa. É disso. Tem muitas pessoas que só vão conseguir se levantar e prosseguir se de alguém ele receber misericórdia. E ele fala ainda, sendo humilde. Quem esteve no retiro, recebeu um banquete de palavra que para mim ainda está elaborando. Né? O pastor Naldo, da Igreja Hollins de Oriente, ele esteve pregando o tema humildade. E foi assim, marcante, foi abençoador e ao mesmo tempo constrangedor, porque eu fui ouvindo a palavra e falei assim, puxa, como, usando uma palavra esquisita que ele usou muitas vezes lá, né? Como eu sou desumilde. Né? Como falta humildade no meu coração. Mas ao mesmo tempo eu senti aquele convite para ser humilde. E chamou muito a minha atenção quando ele falou assim, como ser humilde diante de alguém que claramente eu percebo que é menos do que eu. Como eu vou considerar superior? Porque humildade tem a ver com isso, considerar o outro superior. Como você vai considerar alguém superior se claramente essa pessoa é inferior nesse quesito? E ele trabalhou essa ideia. Filipenses capítulo 2:3 fala sobre isso, né? Filipenses 2:3, olha, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Porque humildade não tem a ver com eu me enxergar aquém do que eu sou. Isso é baixa estima. Humildade aqui tem a ver com eu considerar o outro superior a si mesmo. Eu não preciso me rebaixar, mas elevar o outro. E como eu faço isso? E ele deu o exemplo seguinte. Não era incomum os reis, por exemplo, pegarem um filósofo para ser o tutor do seu filho. Muitos escravos eram filósofos. Filósofo é gente de mente, gigante. Pensa um ser desse, um homem estudado, inteligentíssimo, tem um filho pequeno, 7, 8 anos.
Como que um filósofo pode olhar para ele e falar assim, esse aqui, eu vou tratar ele como superior a mim mesmo, sem ser hipócrita? Não é como? Ele falou assim, basta ele lembrar o quê? Sim, ele é criança, sim, ele sabe menos, sim, ele é menor, mas é filho do rei, é um príncipe. Então, claramente, ele é superior, tá certo? Então, esse exercício mental é interessante. Se a gente for pensar que Pedro está dirigindo aqui a igreja lá do primeiro século, da Ásia Menor, está falando para crentes. Falou assim, olha, você considera outro superior. Como que eu faço isso? Eu devo lembrar o quê? Que o Anderson, ele é filho do rei. Ele é filho de Deus, portanto, ele é um príncipe, não é? Não é só porque ele é bonitão, assim, que é príncipe, porque ele é filho de Deus. A beleza é brinde que ele recebeu da parte do Senhor, agradeça a Deus, viu, filho? Né? Ok. Ficou da cor da camisa agora. Vamos fazer exercício. Mas é verdade. Já reparou que a pessoa que está ao seu lado é isso. Eu quero que as irmãs, vamos fazer um exercício. As irmãs têm um coração mais generoso. Olha para qualquer irmão daqui, qualquer irmão da igreja. Olha, qualquer irmão. É para olhar. Eu também sou irmão. Pega outro irmão. Qualquer irmão e fala assim para ele: oi, príncipe. Gente, com toda a reverência, eu estou falando que é filho do rei. Oi, príncipe. Olha a alegria dele. As mulheres estão tímidas. Os irmãos, olha para qualquer irmã aqui, vai. Com toda a reverência, é filha do rei. Fala assim: oi, princesa. Assim a gente consegue tratar o outro superior, e é isso mesmo. E quantas vezes a gente faz o contrário disso, não é? As coisas mais terríveis que as pessoas costumam falar é dentro da própria casa. Já pensou? Como é que o seu sogro está olhando para você? Esse sogro, né? Ótimo. Então, ame-se, trate o outro com humildade. Lembre-se de quem ele é filho ou ela é filha. E ele fala ainda, no versículo 9, olha lá. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto, ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados para receberem bênção por herança. Não seja vingativo, diz a palavra de Deus aqui. Para aquela turma lá não era muito fácil ouvir isso. Eles recebiam injustiça em cima de injustiça, sofrimento em cima de sofrimento, em constante perigo. E eles tinham que ouvir isso aqui. Não retribuam mal com mal. Se alguém fizer maldade com você, não faça o mesmo com ela. Se a gente for pensar em retribuição, a gente pode pensar em pelo menos em 3 modos de retribuir. A coisa mais humana é quando eu recebo o mal, eu retribuo com o mal, tá certo? Isso é natural nosso, né? Dá cá, toma lá, né? Eu não levo desaforo para casa. Muita gente falava isso de boca cheia, mostrando que não tem sangue de barata. Isso aqui é humano. Agora tem um outro jeito de retribuir o bem que recebe com o mal. Isso é diabólico, concorda? Porque até os maus conseguem retribuir o bem com o bem. Até os bandidos fazem isso. Quando eu tinha meus 9, 10 anos, tinha alguém na outra rua, virando a esquina, no mesmo quarteirão, um sujeito chamado José. José era repetente, portanto mais velho e mais forte. E para piorar, ele era mau. Era mau comigo. Às vezes eu dava volta no quarteirão para não passar na frente dele, porque ele fazia maldade comigo. E não era fácil. José era um homem assim. Eu sabia, desde pequeno eu frequento a igreja, né? Eu sempre sabia que era filho de Deus. Na minha cabeça ele era filho do diabo. Não era. Mas de tão mal que ele era. Mas um dia, eu não sei porquê, eu lembrei, enquanto estava preparando essa palavra, eu lembro que eu sentei no quintal de casa, eu chamei esse José e a gente estava chupando geladinho, que a minha mãe sempre tinha no congelador de casa. Então chupamos vários geladinhos. Aí no outro dia, eu não esqueço, porque aquilo lá me agradou muito, ele falou assim, Joel, hoje eu não vou fazer nada com você, porque ontem a gente chupou o geladinho junto. Eu gostei muito, né? Não vou fazer nada com você.
Só que me preocupou o hoje. Né? Mas tudo bem, essa é outra história. Mas até os maus retribuem o bem com o bem. Agora, aqui ele está falando diferente. Não retribua o mal com o mal. Ou seja, retribua o mal com o bem. Isso é assunto interno, não é? Isso não é para qualquer um. Retribuir o mal com o bem. Isso é divino, irmãos. É o contrário de ser vingativo. Aquele que te maltrata, você abençoa. Que coisa! Romanos, capítulo 12, versículos 19 a 21. Olha só o que a palavra de Deus diz. É Deus falando para você e para mim nessa manhã. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. A vingança pertence a Deus. É prerrogativa dele se vingar. A gente não pode tomar de Deus aquilo que é dele, amém, irmãos? Quando o crente, ele se aventura a fazer aquilo que é de Deus, ele quebra a cara. Nossa tarefa não é vingar. A nossa tarefa é vencer. É concentrar em vencer. Porque nós queremos vencer o mal, amém? Você quer vencer o mal? Todo mundo que se experimentou o mal, todo mundo já teve um José na vida. Não esse José. José, nós queremos vencer o mal. E a gente vai vencer. Porque nós somos o povo de Deus. Nós estamos aqui para isso. E Paulo nos ensina como a gente vai fazer isso. O crente vence o mal com o bem. Simples assim. Isso não faz sentido. Eu falei assim, não tem que fazer sentido, a gente tem que crer. Não faz muito sentido. Ou faz sentido na tua cabeça? Hã? Mas a gente crê. E a gente faz isso. Experimenta. Deus vai te dar graça para você praticar essa semana. Quando o José tropeçar e pisar no seu calo, você vai ficar preparado para fazer o bem para essa pessoa. E ela vai ficar confusa. O texto diz que é como amontoar brasas vivas sobre a cabeça dele. Olha só que coisa. E ele segue aqui, falando que a gente deve ser abençoador. Porque não é apenas, então, deixar de se vingar. Você pode deixar de se vingar por ser um covarde, ser um frouxo. Não é verdade? Tem muita gente que não é crente e deixa de vingar porque ele sabe que ele não tem poder para isso. Agora, se você tem poder em suas mãos e ainda assim se guarda de vingar, aí é outra história. Aí é o poder de Deus está agindo sobre a sua vida. Então ele fala, qual que é a lógica, irmãos, de abençoar aquilo que nos fere? De gente que produziu profunda dor no nosso corpo ou na nossa alma. Eu acredito que a gente, nessa vida pelo menos, a gente nunca vai saber exatamente o alcance dessa estratégia. Tem muita coisa que vai escapar. Deus, na sua infinita graça, pode, às vezes, nos dar uma colherzinha de chá e deixar a gente perceber, né, o resultado daquela ação, mas acho que a maior parte das vezes não. Numa guerra, o comandante, ele define a estratégia. Todo comandante define a estratégia, né, da sua tropa. Os soldados apenas executam, tá certo? Agora, no fervo da batalha, eles só vão continuar executando se eles confiarem plenamente de que o general sabe, que ele tem competência para isso, que a estratégia dele vai funcionar, senão ele não vai. Ele vai o quê? Ele vai dar ré, ele vai desertar, ele vai embora. Ele precisa acreditar, confiar plenamente. No caso aqui, eu e você confiamos no Senhor, amém ou não? Senão a gente não vai fazer. A grande prova que a gente vai cumprir isso aqui ou não, porque olha, eu e você queremos vencer sempre. E no passado a gente fez até trapaça para vencer, ou não fez? Se você sabe que o caminho para a vitória é esse e não vai, então você não sabe de verdade.
ou você gosta de perder. Se eu realmente quero vencer, e eu confio em Deus, falo assim, esse é o caminho da vitória, eu vou abraçar, ainda que num primeiro momento não faça sentido, não tenha lógica. Deus fala que esse é o caminho, que não é a vingança, não é devolver o insulto com insulto, ofensa com ofensa. Não é porque ele puxou meu tapete que lá na frente eu puxo o dele. Não é assim que funciona. Não é apenas eu ficar calado, engolindo e fazer aquela raiva virar uma gastrite, uma úlcera, uma alergia na pele. Não é isso. A Bíblia diz assim, olha, você deve abençoar a palavra na sua boca. Às vezes a gente fala assim, eu mordo a língua para não falar um palavrão. Que coisa, né? Ao invés de segurar para não falar um palavrão, solte palavras de bênção, como se fosse um míssil da parte de Deus para atingir. É muito interessante. Na ofensa e na vingança, você sempre vai perder. Porque quando você se vinga, você assume o papel de Deus. E você vai ser um péssimo Deus, concorda? Eu seria um péssimo Deus. Agora, na compaixão, na humildade, no amor, no abençoar todos nós, vencemos. E isso entre nós. E ele pega, para fechar aqui, ele cita o Salmo 34. Eu gosto de deixar bem claro as citações de onde vem, porque eu já vi pastor falando que o Antigo Testamento não precisa, fica só com o Novo. Lê só o Novo. Os apóstolos tinham o Antigo Testamento. Aliás, eles só tinham o Antigo Testamento, né? O Novo Testamento estava ainda sendo produzido. Então, o Salmo 34 é citado aqui. E nesse cenário que eles estavam vendo de luta, de perseguição, faz todo sentido, porque o salmista estava vivendo o mesmo contexto, né? Ele estava vivendo as mesmas lutas, dificuldades, aflições. Agora o que eu gosto aqui nesse salmo é o seguinte, ele pega a partir do versículo 10, né? Aqui o versículo 10 ele coloca assim, olha, pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes. Parece que não combina muito aqui. Eu fico pensando, é lógico que aqui ninguém entende. A gente vê as imagens, fica horrorizado. Nós oramos pela tragédia na Palestina. E não é nem se Israel ou Palestina. É gente que está sofrendo. Mas pensa num povo que está vivendo tudo isso aí. E de repente escuta. Né? Olha, você ama a vida e quer ver dias felizes. Mas como viver dias felizes numa realidade dessa? Ele tá surpreendendo aqui, porque ele estava encorajando os crentes a amar a vida. Não precisa desistir da vida. Mesmo sofrendo, você pode amar a vida. A vida é um dom precioso dado por Deus. A vida deve ser tomada assim, como algo sagrado. Então, se você quer amar a vida, a decisão é pessoal. Você quer amar a vida? Se você não ama a vida, então, esse aqui não faz sentido para você. Não faz sentido. A única coisa que faz sentido para você é pegar uma corda e pendurar no pescoço. Agora, se você ama a vida, você quer amar a vida, então presta atenção. Né? Isso vai te interessar, o que ele diz aqui. Versículo 10, vamos lá, continuando no versículo 10. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Primeira coisa, controlar a língua. A coisa mais difícil para controlar de todo o corpo é a língua, não é? Fisioterapia, nós temos uma fisioterapeuta. Né? Quem precisa de fisioterapeuta, Julie é excelente. Ela vai ajudar você a melhorar o dedinho que não dobra, não é? Vai dar exercício para dedinho. Existe para dedinho? Existe, Julie? Existe. Nem sabia, né? Exercício para pescoço, eu estou com dor no pescoço já faz muito tempo. É para tudo, mas não tem para língua. E se tiver, não está funcionando, não é? Concorda? A última coisa, a gente precisa fazer uma academia de musculação para a língua, para segurar a língua. A língua é um mal incontido, incontrolável, diz o apóstolo Tiago, mas precisa. Palavras erradas, palavras desamorosas, palavras duras, ríspidas.
mentiras, fofocas, vai conduzir a dias infelizes. Todo mundo aqui lembra de alguma coisa que saiu daqui e não prestou, por causa de uma palavra. Uma palavra. Uma colega no ensino médio, por causa de uma palavra que eu falei, ela nunca mais conversou comigo. Né? Nunca mais conversou comigo. Uma palavra. Foi um homem nem foi ofensivo, foi uma brincadeira. Mas é isso. Eu fiquei infeliz, é lógico. Né? Eu queria bem de todo mundo, era um crente na escola. Palavras, controle a língua. Como você tem usado a sua língua? Como você tem usado? Cuidado. Será que algumas infelicidades você está vivendo dentro de casa, às vezes na igreja, é por causa da sua língua mal utilizada? Ele fala em segundo lugar, afaste-se do mal. Na Bíblia, a mensagem de Eugene Peterson, ele traduz, despreze o mal. Porque tem aquele que não faz o mal, mas no coração queria fazer. Acha que, fala assim, só não faço porque eu sou crente. Ai, que droga, né? Se eu não fosse crente, eu faria. Alguém já pensou assim ou não? Né? Porque não faço isso só porque eu sou crente. Vai que pastor aparece aqui de repente, sem querer. Tem gente que é assim. Eu já tive 2 membros da igreja. Se for aqui também, eu já vou falar para você não fazer a mesma coisa, tá? 2 membros da igreja. Que depois de 6 anos, eu estava saindo da igreja, indo para outra. Eu encontrei com ele no mercado e ele estava, na linguagem do povo lá, com a chupeta do capeta entre os dedos. Assim, né? Gente, ele não sabia o que fazer. Ele não sabia o que fazer. De repente sumiu, não sei se ele engoliu. Não, o que ele fez? Não precisa engolir, que faz mal. Ele queima cigarro aceso, tá certo? Gente, se você fuma, o problema é seu. Eu não vou disciplinar, não vou falar para ninguém. Né? Tanto é que eu não estou falando dele. Ninguém sabe de que igreja que é. Né? O Theo, de repente, está curioso, mas vai morrer sem saber também. Porque não interessa, é vida dos outros. É o tipo de gente que sabia que era errado. Né? Não fazia as coisas escondido. Mas ele não desprezava o mal. Ele fala assim, não é apenas não fazer o mal. Entenda que o mal é mal. Se Deus fala que é mal, a gente tem que aprender a desprezar. A olhar e a sentir com o olhar de Deus. Porque senão a gente vai ser um bando de crentes infelizes, religiosos, que faz com medo. E não pode ser assim. Às vezes, a gente não quer, mas aquilo atrai, é tentação, não é? Tentação. E aí a gente leva diante do Senhor. Fala, pai, está difícil. O Senhor fala que não presta. E o meu espírito até entende que não presta, mas a minha carne quer fazer. Isso a gente passa. Enquanto a gente estiver vivo, você vai passar. Você vai ter 100 anos e não vai passar. Eu já falei, eu tinha um auxiliar de 83 anos. 83 anos. O homem era corcunda. Velho, japonês. Cuidava lá do norte do Pantanal. Ele tinha um trabalho lá de uma igreja que não tinha parede. Tinha teto, o chão era de terra. Né? O cavalo passava no fundo. Pensa num lugar assim. Aí eu estava indo com ele para lá. Todo mês eu tinha que levar ceia e cuidar do trabalho. A gente entrou em assunto de tentação. Aí eu conversando com ele, eu fiz a entender que ele não sofre esse tipo de tentação. Eu tinha 28 anos, ele 83 anos. Né? Ele pegou e ele entendeu o que eu estava querendo dizer nas entrelinhas. Olha a resposta dele. Pastor, o corpo não funciona mais, mas o coração ainda sente. Eu tenho que cuidar da tentação. Olha só, 83 anos. Ele falou assim, eu ainda sou tentado pelas mulheres. Que coisa, né? Eu achava que ele nem sabia mais o que era mulher, mas ele ainda era tentado. E é isso aí. É coisa diferente que a gente está falando aqui. Né? Mas ele sabia, isso é mal. Isso é mal. Despreze o mal. Qualquer vantagem, sabe, que o mal pareça prometer, é canto de sereia, é conversa de serpente, não vai prestar. E ele continua, ele fala, busque a paz, busque a paz. Controle a língua, afaste-se do mal e busque a paz. Você não fica só na retranca. A gente vai ativamente em busca da paz. Na Bíblia, Peregrino traduz assim, busque a paz e
corra atrás dela. Porque tem que ser intencional. Não é automático. Não é automático. A paz, quando não é buscada, ela desaparece. Todo lugar que tem paz é porque alguém está fazendo muito para que essa paz aconteça. Ela exista. Tem que ter esforço. Busque a paz. A gente não conseguia antes, mas hoje somos filhos de Deus. Temos o Espírito Santo, por isso a paz é possível. E quando a gente deixa, né, Jesus governar, a gente consegue enfrentar divergência de opinião. Tem muita divergência de opinião na igreja, dentro da própria casa, de vontades, divergência de prática. Eu não gosto que seja desse jeito, eu gosto que seja desse jeito. Tudo isso aí vai ameaçar a paz. Ameaça a paz. E a paz vai querer sair correndo, igual aquele cachorrinho de madame. Abriu o portão, sai correndo. Né? Nunca sai. E quando sai, é atropelado, porque cachorro de madame é tudo bobo. Né? E em casa eu tenho um cachorro de madame. Às vezes, a gente vai ter que, em obediência à palavra, aceitar a divergência. Desde que não seja antibíblica, não é? Às vezes é por questão de gosto. Deixa, em nome da paz. E esse tipo de atitude vai testificar o quê? O quê? Quem é que de fato domina sobre a minha vida? Se sou eu mesmo ou se é Jesus? Se sou eu, se é o Senhor. Isaías, ele dá o título, lá no seu livro, a Jesus de o quê? Príncipe da paz. Quando o príncipe da paz estabelece o seu trono no seio da igreja, a paz tem que reinar. Ou então é um trono estranho que a gente está estabelecendo no meio de nós. Versículo 12. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Esse aqui é um motivador tremendo para o crente. Quando ninguém mais estiver olhando, porque é fácil fazer o certo quando tem plateia. Sabe, quando aos olhos do mundo, pelo contrário, os bons não estão olhando, mas aos olhos do mundo, aquilo que a gente faz, a gente passa por imbecil, por estúpido. Por que você faz isso? Quando a sua conduta santa é desprezada lá fora e ignorada aqui dentro. Quando você se sentiu mais solitário dos seres, lembre-se, existe alguém vendo. E quem mais importa está vendo. Ele diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos. Deus está vendo. E Deus está atento à sua oração. Isso é muito bom. Dos justos. Nessas orações não ficam perdidas, não são esquecidas. E ele conclui, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Os maus receberão juízo. A gente fala muito do Deus que é amor, amor, amor. Alguns falam que porque Deus é amor, não combina com esse Deus amor a existência do inferno, mas o inferno existe. Ou toda a palavra de Deus é confiável, então a palavra de Deus não é confiável. O mal será justificado. O Senhor volta o seu rosto. O mal vai receber o juízo de Deus. Eles não vão ter o favor e a bênção de Deus. Pelo contrário, o texto fala que o Senhor vai voltar o seu rosto contra. É a pior maneira de alguém se encontrar com Deus, é ter o rosto voltado contra. Isso aqui é o oposto de bênção, o que não será conosco. Para concluir, vamos ver a bênção arônica lá em Números 6, 24 a 26. Presta atenção. A Bíblia fala muito de Deus voltar o rosto, Deus voltar contra o rosto, voltar o rosto a favor. Entenda, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. A bênção de Deus é expressada aqui através do rosto resplandecente de Deus voltado para o seu povo. Isso aqui é sinal de bênção. É Deus voltar o seu rosto para o seu povo e não contra o seu povo. Para o seu povo, ele volta o seu rosto.
Para os maus, ele volta contra, o seu rosto contra eles. Nós somos o povo de Deus. Os olhos do Senhor Jesus Cristo estão voltados para os justos. Por isso que o incentivo é esse. Viva como justo. Se ele se volta a favor dos justos com seu rosto, vamos viver como justo. Vamos viver em paz. Vamos nos relacionar. Vamos controlar a língua. Vamos nos revestir de humildade. Vamos abençoar e não amaldiçoar. Vamos retribuir o mal com o bem. E as pessoas vão ficar assustadas. E Jesus será glorificado. E nós vamos vencer. Amém? Esse é um desafio. Pode ter certeza que essa palavra aqui, todos nós, sem exceção, vamos ter muitas oportunidades durante a semana. Muita oportunidade. E aí, semana que vem, você pode contar as bênçãos para os irmãos. E se alguém viu uma experiência muito marcante, fala aqui conosco, fala assim, eu quero dar um testemunho na igreja. Porque o mal, mais uma vez, foi vencida pelo bem. Esse é o destino do povo de Deus. Fica de pé, nós vamos orar. Aproveitar esse momento, curva sua cabeça. Eu quero que você pegue aquele José mau, que de repente você já está enfrentando, e começa a abençoar. Abençoa, peça a bênção de Deus sobre ele. E possivelmente Deus vai te dar uma estratégia usando você mesmo, para você fazer um bem para essa pessoa. É uma estratégia ilógica. Mas 100% bem-sucedida. Ore. Ore. Porque quando você começa a imaginar meios de vingança, você vai jogando ácido naquela tua gastrite. E só vai te consumindo e fazendo mal. Mas quando você abençoa, um bálsamo de Deus começa a ser ministrado sobre a sua vida. Porque você está fazendo exatamente aquilo que o Senhor requer de você. Que coisa boa. Talvez você tenha vivido esse pé de guerra dentro da sua própria casa. Veja só que doideira. Porque estava cegado para essa realidade. Vamos mudar. Eu encorajo você que costuma ofender, usar palavras duras sempre, de crítica, de condenação dentro de casa. Começa a controlar a língua. Começa a abençoar. E você verá resultados concretos. Pai Santo e bendito, nessa manhã, nós somos confrontados pela Tua Palavra. Queremos ser desse, ó Deus, que ama a vida, que vive essas verdades absurdas do ponto de vista humano, mas totalmente realizáveis, porque nós somos o Teu povo. Já temos o Espírito Santo conosco, em nós. Mas queremos, ó Deus, que isso não seja apenas um entendimento intelectual. Deus, queremos que isso seja uma vivência experimentada aqui no meio de nós. Deus, em nome de Jesus, nos perdoa se muitas vezes a frieza imperou ao invés do amor. A indiferença ao invés de coração compassivo, misericordioso. Nos perdoa, Senhor, se a soberba tem tomado lugar da humildade e o outro não tem sido enxergado como um príncipe e uma princesa. Mas queremos, ó Deus, nos adequar à Tua Palavra. Queremos aprender a nos relacionar da maneira devida. E assim vamos testificar para o mundo que de fato Jesus reina no meio de nós. Então vem, Senhor. Vem, ó Deus, em nome de Jesus. Vem trazer cura para os relacionamentos aqui da igreja. Cura para os relacionamentos entre marido e mulher. Entre os pais e os filhos. Entre irmão e irmã. Deus, em nome de Jesus. E assim, o Senhor seja honrado. E a igreja
avance. Oramos numa expectativa daquilo que vai acontecer ao longo dessa semana. No nome de Jesus. Amém e amém.